Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de rotina e geralmente eu não começo os meus vídeos de rotina assim, né? Esse é o começo padrão dos vídeos, da maioria dos vídeos aqui do canal, né? Mas os de rotina geralmente eu tento variar no ângulo, gravar com a câmera na minha mão e tal, pra ser uma coisa mais pessoal. Mas tem uma razão de ser de eu estar gravando especificamente aqui no modelo padrão esse início de vídeo de rotina. Acontece que esse cenário aqui que vocês estão vendo, que já devem estar acostumados a ver aí nos últimos praticamente 2 anos aí de canal, ele está prestes a mudar. E coisas boas vão para que melhores possam vir, né? Eu estou para me mudar, vou mudar para uma casa menor, então o meu cenário vai ser completamente diferente. Aqui nessa casa onde eu tô, eu tenho, né? E no apartamento que eu tava antes também, eu tinha um espaço, um quarto específico que eu podia usar de famoso home office, né? Um lugar só para trabalhar, e na casa que eu vou agora ela é menor, então ela não vai ter um espaço dedicado para isso, ao menos não por enquanto, então vou ter que dividir ali com o meu quarto mesmo, o lugar onde eu durmo, o espaço onde eu vou trabalhar, então talvez o cenário não fique mais toda essa coisinha assim, mas como eu disse, isso é uma mudança para melhor, porque a casa que eu vou de fato vai ser minha, não vou estar mais de aluguel. Então depois de aí 4 anos, né, que eu saí da casa dos meus pais e morei de aluguel, tô indo pra casa que vai ser de fato minha, e eu pude conquistar isso graças ao desenho, graças ao mangá, graças a vocês, graças a minha esposa também, ela teve uma grande participação nisso, mas enfim, graças a tudo isso, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão, sobre onde o desenho me levou, onde ele talvez possa te levar também, porque muitas pessoas às vezes têm um sonho de trabalhar com desenho, de ver de desenho, de fazer mangá, mas isso no Brasil é algo extremamente raro, extremamente... não tem muitas pessoas fazendo, tem bastante pessoa fazendo mangá, bastante pessoa fazendo desenho, mas é difícil achar esse tipo de informação pra você falar, pô, eu quero também seguir essa vida. E não existe muito disso. Bem, eu tô aqui falando sobre criação de mangá, falando sobre desenho há quase 9 anos aqui já, né? Talvez, eu tô há uns 8 é certeza. Eu acho que tá pra fazer 9. Aí eu já perdi a conta, eu não sou aquela galera que fala, comecei o meu canal no dia X de agosto de 1900... eu não faço ideia de quando eu comecei o canal. Teria que abrir, pegar o primeiro vídeo lá e ver. Mas, enfim, o lance é que eu tô há muito tempo aqui nesse canal exatamente para mostrar para vocês meio que os caminhos e os passos que eu tô dando, que eu tô seguindo para poder fazer meus mangás, para poder trabalhar com mangá, trabalhar com desenho. Eu espero que isso possa ser motivador para você de alguma forma para seguir aí também o seu próprio caminho. Essa é a minha intenção aqui. E vamos trocar essa ideia enquanto eu desmonto todo esse cenário aqui para poder levar para casa nova. E eu preciso muito destacar aqui que, sem sombra de dúvida, né, poder estar indo ali para minha casa própria é, sem dúvida, uma das maiores conquistas que eu tive na vida, e que isso vir do trabalho com desenho de mangá é a cereja no bolo. E claro, eu não posso te dizer como viver sua vida e nem tenho a pretensão de fazer isso. Mas a ideia aqui é que eu posso contar um pouco das coisas que eu fiz e que particularmente eu acredito que deram certo pra mim. Se algumas dessas coisas fizerem sentido pra você, com os objetivos que você tem, com os caminhos que você quer seguir, eu torço pra que esse vídeo possa servir de motivação ou de algum tipo de ajuda aí pra você seguir seu próprio caminho, sua própria vida, etc. Lembrando aqui, meu objetivo nunca é te ditar nada, nem dizer como que você deve fazer algo, mas simplesmente aqui expor o que eu tô fazendo e o que eu acredito que tá dando certo, e que de repente pode ser que dê certo pra você também. E falando especificamente sobre os pontos que eu acredito que me ajudaram a chegar aqui, eu acho que a palavra foco ajuda a identificar isso. Isso se relaciona um pouco com o que eu disse antes. Desde pequeno, assim, eu tinha muito interesse em sair da casa dos meus pais, morar fora, ou até ter a minha casa mesmo, né? Quando criança, com muito menos noção da realidade, eu acreditei que eu ia conseguir fazer isso com 19 anos, né? Eu acabei saindo da casa dos meus pais só com 25 anos, e agora eu tenho a minha casa própria com 29 anos. Claro, é um financiamento, ela não é própria até eu terminar de pagar, mas você entendeu o conceito. Mas a palavra, né, o foco que eu digo aqui é isso de saber muito claramente o que se quer e correr atrás disso
em detrimento, por exemplo, de outras coisas que muitas vezes a sociedade nos cobra e por consequência a gente mesmo começa a se cobrar, mas que na verdade não é algo que você almeja mesmo, como o meu caso é dirigir ou ter um carro, né? Isso foi algo muito grande pra mim. E se você que está assistindo aí é homem, provavelmente você deve ter alguma coisa um pouco parecido. Parece errado você, quando é homem, fazer 18 anos, né? E não correr para tirar a carta de motorista e comprar um carro. Que por sinal foi algo que eu não fiz, mas que eu tenho que admitir que honestamente até hoje é como se eu me sentisse menos adulto pelo fato de eu não saber dirigir, de eu não ter um carro ou algo assim. Então, mesmo eu tendo plena consciência que isso não era algo que eu realmente desejava, né, ou que eu realmente me importava, é uma pressão social que meio que afeta a gente de fora para dentro, mas depois acaba afetando de dentro para fora. Então, mesmo tendo essa consciência, como eu disse, é algo que ainda de vez em quando me afeta e eu sinto essa pressão. Então, por um lado, sim, eu consegui definir certas coisas que eu queria na vida e busquei essas coisas e consegui realizar várias delas, claro, não no tempo que eu imaginava, porque era meio que ilusório, né? Eu não tinha realmente uma plena noção disso, mas ainda assim, particularmente, eu considero um tempo bem rápido para ter conseguido conquistar essas coisas, mas claro, isso foi em detrimento de outras coisas, e essas coisas elas geram pressão social, elas geram pressão interna também. E inclusive esse lance sobre como a pressão social ela parece vir de fora, mas ela é tão marcante e tão presente que ela começa a te afetar também por dentro, né, vindo de dentro de você mesmo se dando essa pressão, é algo que eu abordo inclusive no Macai Meio. Tem uma parte ali que vai falar sobre um dos reinos e tal que eles visitam na história, que aborda exatamente essa questão de como a sociedade molda os indivíduos, e os indivíduos acabam se tornando aquilo e replicando aquele comportamento, mesmo que muitas vezes eles não concordem com aquele comportamento a princípio. Bem, felizmente, apesar desse sentimento, né, dessa cobrança e coisa do tipo, eu acredito que eu pude me manter focado em certas coisas que aí sim eu me importava, e acho que isso é parte, né? Isso é parte do motivo de eu conseguir ter essa grande conquista aqui que eu tô compartilhando com você nesse vídeo. Outro ponto que sem dúvida me ajudou foi me interessar por finanças e aprender desde cedo educação financeira. E isso não veio da minha família, na verdade muito pelo contrário. A minha mãe, ela parcela qualquer coisa que ela precisa comprar. Independente de ela ter o dinheiro ou não, ela sempre opta por parcelar, então sempre fazendo dívida e mais dívida e já pensando sempre nos vencimentos futuros do cartão para decidir o que ela vai comprar hoje, então já comprando coisas hoje com o dinheiro do futuro. Então assim, isso não veio de casa, mas com 16 anos eu tive acesso a um livro, né, através de uma amiga da escola que me emprestou esse livro, chamado Segredos da Mente Milionária. E apesar desse livro ter vários papos de coach que hoje eu consigo identificar, o Jason de 16 anos que leu esse livro, né, eu nunca tinha ouvido falar, muito menos lido, nada sobre enriquecer, sobre ganhar dinheiro, sobre administração de dinheiro, sobre finanças pessoais, nada que tivesse relação com educação financeira. Eu não conhecia nem essa palavra. E como eu disse, as pessoas na minha casa não tinham também relação direta com isso e particularmente não administravam lá muito bem as finanças em casa. Então foi a primeira vez que eu tive contato com qualquer coisa desse universo e para mim foi realmente um divisor de águas, assim, mudou muito a minha percepção sobre várias coisas. Claro, como eu disse, tem muita coisa ali que eu acreditava, que eu levei a sério naquela época, que hoje eu consigo olhar com um pouco mais de discernimento, mas naquela época eu acredito que ainda assim foi benéfico essas coisas. E dali, né, eu fui meio que sendo mais econômico e mais focado, gastando dinheiro só com coisas que eu realmente me importava, pelo menos na maior parte dos casos, né, mas assim, quando eu fugia disso, o arrependimento que vinha na sequência, ele geralmente era suficiente para que eu conseguisse diminuir a frequência com que eu gastava dinheiro por impulso e coisa do tipo. E como eu disse, me interessar por esse tipo de assunto me ajudou demais, sobretudo quando eu comecei a trabalhar, né? Eu tive vários desses empregos, entre aspas, comuns, né? Porque acho que para 99% das pessoas do Brasil, desenho, arte, esse tipo de coisa não é trabalho, não é emprego. Então só para
especificar, né? Eu já fui atendente de telemarketing, serralheiro, já fui vigia de estacionamento e tal. E foi durante o período que eu passei, né, trabalhando ali, ajudando numa serralheria e tal, que eu vi pela primeira vez alguém ganhando dinheiro sem precisar necessariamente de um emprego, de carteira assinada, sem passar por aquele processo que para mim era o comum, era o padrão, era o específico, né? Porque essa pessoa para quem eu trabalhava ali, ele tinha serralheria na própria garagem, tinha seus clientes, fazia os orçamentos para passar para esses clientes, então eu consegui ver de perto todo esse processo, né? E apesar de já ter lido sobre empreendedorismo, inclusive no livro que eu citei aqui, foi a primeira vez que eu realmente consegui ver aquilo sendo aplicado na prática, né? Uma coisa é você ler e saber, ok, isso existe com grandes empresários, etc, e você ter aquele descolamento da sua realidade. Outra coisa é você ver ali na sua frente como que aquilo é dado na prática, numa escala menor, né, mais próximo da sua realidade. E foi a partir daí, né, que eu comecei a pensar em como eu poderia usar o desenho para ganhar dinheiro por conta própria. Inicialmente eu pensei em cartões de visita e tal, fiz alguns trabalhos com cartão de visita por aí, mas não passou muito tempo e eu acabei recebendo a primeira proposta. Sim, foi uma proposta que eu recebi, não prospectei, eu não fui atrás disso, mas recebi uma mensagem no Facebook na época para desenhar um mangá por encomenda. E aí isso, né, foi realmente o que mudou tudo. Foi a primeira vez que eu fui pago para desenhar uma página de mangá. E foi nesse ponto, mais ou menos, aí que eu saí da serralheria e comecei a trabalhar ali desenhando esse mangá por encomenda e tentando fazer algumas outras artes por encomenda, ainda cartão de visita, tentando realmente ali fazer as coisas mais por conta própria. Entretanto, né, começando assim, eu recebia muito, mas muito pouco dinheiro mesmo. E daí vem a importância que eu falo sobre ter estudado sobre finanças, sobre ter esse foco no que eu queria de verdade, não gastar dinheiro muito mais por impulso ou algo assim. Porque eu passei alguns anos trabalhando com desenho e ganhando praticamente nada, a ponto de pensar várias vezes que era simplesmente impossível, com o meu estilo de desenho, né, que é o mangá, sobreviver. Né? Porque eu via quadrinhos no estilo americano e via outras oportunidades de trabalho para outros estilos, outras coisas assim, mas parecia que não, no seu modelo, onde você se encaixa, é impossível, não tem como. E foi aí, né, que eu peguei um emprego de vigia de estacionamento, que eu falei que eu tive, né. Então, mesmo estando trabalhando com desenho, eu entrei em outro emprego, porque parecia que realmente o desenho, o mangá, etc., seria no máximo uma renda extra ali, para complementar, para fazer algo, mas que jamais iria ser um valor suficiente para realmente viver, sobreviver, etc. Até porque, como eu disse, as coisas que eu via que daria para fazer com desenho pareciam não se encaixar muito bem ao meu estilo. E, claro, eu tentei algumas delas também e ou não dava resultado nenhum, não dava certo, ou o resultado era muito, muito baixo a ponto de acabar confirmando essa crença que não tinha como, né? E foi assim que eu criei uma outra mentalidade, que para eu poder viver do que eu gosto de fazer, né, que é desenhar, fazer mangá, etc., eu iria precisar de várias fontes de renda. Se eu não consigo tirar, né, a lógica foi, se eu não consigo tirar dinheiro suficiente para minha sobrevivência de uma única atividade, né, de um único trabalho com desenho, com mangá, etc., então eu tenho que ter várias atividades que vão me dar pouco, mas que o montante vai ser suficiente, né, o famoso de grão em grão a galinha enche o papo. E foi meio que nisso que eu baseei ali todo o meu trabalho e coisa do tipo. Foi em fazer várias coisinhas. Você tá vendo uma dessas coisinhas aqui, ó, um canal no YouTube. Essas coisas foram alimentando umas às outras, a ponto de que eu consegui ter as conquistas que eu tive e tal. E, novamente, sou muito, muito grato a isso. Esse é um resumo aqui meio que da minha biografia profissional, né? Onde eu quis focar em alguns pontos que mudaram a minha mentalidade sobre a vida, sobre o trabalho, sobre o desenho, e que eu acredito que foram fundamentais para conseguir viver de mangá, viver de desenho, trabalhar com isso e ter isso como fonte de renda principal. Eu quero reforçar aqui o que eu disse lá no começo, que eu não tenho intenção nenhuma de te ditar o que você deve fazer na sua vida, de dizer como você deve viver sua vida. Empreendedorismo, esse tipo de atividade não é para todo mundo e não deve ser.
para todo mundo mesmo, mas quando você quer trabalhar com desenho, quer viver de desenho, você tem que buscar certas brechas, certas oportunidades que não são fáceis de ser achada, porque não é uma carreira comum, padrão, que tá aí, como eu disse, acho que 99% dos brasileiros nem consideram isso como um trabalho, como um emprego. Então sim, eu sei que fazer isso é difícil, eu sei que tentar trabalhar com isso é difícil. A minha ideia aqui em falar o meu processo para conseguir trabalhar, viver disso, é exatamente tentar te inspirar, tentar mostrar alguns dos caminhos que me guiaram para que você possa ver o que se relaciona com você, com as suas próprias vontades, lembrando aquilo lá do foco, de o que você quer, quais são os seus objetivos e ir em busca deles especificamente, tentando não olhar muito ali para os lados para não se perder disso e acabar atrasando mais o seu caminho e assim poder te ajudar de alguma forma a trilhar esse caminho aí. É isso, por enquanto tá tudo meio apertado, porque né, eu preciso fazer algumas coisas, adaptações ou móveis aqui embaixo pra gente poder mover algumas dessas coisas para debaixo, como o no break, por exemplo, e o modem de internet, né, já que eu conecto aqui no computador via cabo, mas tá aí. Então, né, temos aí uma extensãozinha aqui para poder conectar, né, no break, etc, as coisas. Essa paradinha onde eu deixo o celular, coloco o controlinho também do monitor, lapiseira, né, os materiais básicos para de desenho, o controlinho aqui da XP Pen, né, eu sempre chamo de controlinho, tecladinho da XP Pen, meu teclado, a Pen Display, né, o outro monitor aqui que eu deixo, e aí eu consigo ficar usando os dois ao mesmo tempo, é ótimo, dá para desenhar aqui e ver referência aqui no de cima, câmerazinha, né, a webcam que eu usei para filmar, inclusive parte desse vídeo aqui, a ring light aqui, tá com uma paradinha aqui, ó, aqui que eu acendo ela, acho que deve ter dado para ver, enfim, para ajudar na iluminação. Aí tem uma paradinha aqui só para guardar algumas coisas, né, tem papel higiênico aqui que eu fico usando para limpar a tela, etc, enfim, a canetinha da Pen Display, mouse, água, o próprio computador, né, celular, os meus mangás aqui, né, direto eu ficava pegando eles durante os vídeos, né, então tem que ficar aqui perto, porque toda vez eu tô fazendo algum vídeo, aí eu lembro de alguma coisa que tá pra citar em algum mangá meu, pegar aqui, né, as canetas, a agenda, não consigo viver sem, impressora e a multifuncional, que eu não uso como impressora, né, eu uso essa como impressora porque ela é bulk ink, né, então ela tem esses galões de tinta aqui, são muito mais barato, muito mais econômico para imprimir bastante coisa. E aí eu acabo usando isso aqui só como scanner, né? Eu tenho que tirar a impressora de cima para poder usar o scanner também, novamente, como eu disse. Futuramente a gente tenta fazer aí alguma adaptação para não ficar essa tonelada de coisa aqui em cima. E aqui a pasta que é onde tem, né, os desenhos físicos, né? As folhas aí, geralmente eu faço storyboard na mão, né, até hoje. Então, tá aí uma pastinha cheia de storyboard, cada storyboard aqui de um mangá diferente. E aí ficou assim, aqui não tem o meu microfone, né? O microfone que eu uso para gravar ficou um pouco complicado. Aqui não tinha onde encaixar ele. O encaixe dele não dá nessa mesa porque ela é muito grossa. Ela tem aqui 4 dedos de grossura. Isso aqui eu já estava guardando faz muito tempo. Essa mesa para poder usar, que como era uma casa alugada, eu achava que não valia a pena fazer toda a estrutura aqui de você colocar um monte de mão francesa, porque ela é mega pesada. Então colocar um monte de mão francesa para poder sustentar o peso dela. Aí o microfone, por enquanto, ele está aqui guardado. E aí eu plugo ele aqui só na hora que eu vou gravar, mas não dá para deixar o tempo inteiro, ao menos não por enquanto. E sim, isso aqui é uns elastiquinho bem vagabundo que eu tive que fazer, porque os outros elásticos romperam, não consegui achar para comprar os elásticos aqui do negócio do microfone. Então a gente tá vendo aí o que dá para fazer para adaptar por enquanto. Bem, aqui tá tudo uma bagunça ainda. Tem muita coisa para arrumar, muita coisa para fazer. Exatamente por conta disso também meu setup não vai ser o setup definitivo, mas
já é alguma coisa, né? Já vai ter ali um espaço para eu desenhar e tal, poder trabalhar, poder fazer as paradas. E aí, como né, eu falei no começo do vídeo, agora é a minha casa de fato. E o quarto que eu tô usando para desenhar futuramente vai ser onde eu vou usar para desenhar mesmo. E aí o quarto vai virar outro espaço no futuro, quando eu tiver condições de construir um outro quarto. Então já vou montar ele pensando, né, em como que ele vai ficar depois. Minha gata tá arranhando o banco onde eu coloquei a câmera. Cá. Você tá aparecendo no vídeo? Quer cheirar o picolé? Deixa eu chantageando ela pra aparecer. Aí, agora vocês estão vendo ela. Bom. Enfim. Então já meio que vou montar ele pensando nisso, pensando que as coisas vão ficar ali, né? Então, parafusar a mesa na parede, outros sistemas ali, coisas que vão ser necessárias e úteis ali para eu conseguir tanto fazer o trabalho de mangá e tal, né, edição de vídeo e tudo mais, mas também de produção de vídeo, né? Tentar montar um ambiente legal. Por enquanto o cenário vai ficar um negócio mais zoado. Aqui eu tô na sala atualmente, né? Não tô lá no quarto que vocês viram eu montando, mas essa é a ideia. Vocês vão meio que participar disso, assim como vocês participaram de todos os outros aspectos, processos aí, né, de mudanças e alterações, não só mudanças literalmente de lugar, né, de ambiente, né, que seja, eu passei por 3 mudanças. Vocês, quem acompanha o canal há mais tempo, ou pelo menos já assistiu alguns vídeos antigos, acompanhou também meio que essas mudanças, né, de quando eu tava na casa dos meus pais, quando eu fui pro apartamento, depois pra uma casa, que era aqui nessa mesma cidade que eu tô agora, e agora aqui pro lugar que vai ser mais ou menos definitivo, né, pelo menos essa é a ideia. E como eu disse, eu só tenho a agradecer vocês aí que estão me acompanhando todo esse tempo. Vocês são parte do que torna tudo isso aqui possível, né? Querendo ou não, por mais que trabalhe com mangá, etc., e o que eu tenho comentado aqui no vídeo tem a ver, mas o fato de você estar assistindo aqui, tá chegando esse vídeo até o final, é um motivador para eu continuar fazendo isso aqui, e também serve de divulgação para o meu trabalho, que faz com que, né, faz toda essa roda girar. Tem muito a ver com esses vídeos e com você estar assistindo, então tenho muito a agradecer para você também. Você faz parte aqui dessa grande conquista, que, como eu disse, são uma das grandes conquistas aí que o desenho e que o mangá me trouxe, né? Essas são as maiores conquistas mesmo que eu tive aí. Você tá fazendo parte de tudo isso. Então, muito obrigado por ter feito parte de tudo isso, muito obrigado por ter chego até aqui no final do vídeo. Infelizmente eu não posso te oferecer aqui um picolé, também gostoso, mas deixa seu like aí para continuar dando uma força aqui e, claro, acompanha os próximos vídeos aí do canal. Valeu para você que assistiu, vejo você em um próximo. Falou!